Ser professor no século XXI, parte 3, múltiplas competências para o novo educador. Olá! No capítulo 1, Ser professor no século XXI, a terceira sessão trata das múltiplas competências do professor da atualidade. Eu quero me aprofundar nesse momento quanto à questão do conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo. Foi um tanto quanto recentemente, lá em 2005, que surgiu um novo conceito na teoria educacional, o assim chamado, conforme você vê aqui na sua tela, conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, conhecido na literatura internacional como TPACK, um acrônimo aí para a expressão original em inglês, Technological Pedagogical Content Knowledge. Conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo. Essa é uma proposta que pode contribuir para o enfrentamento desse desafio de aproximar o ensino e a tecnologia, além de orientar a pesquisa referente à utilização das tecnologias digitais pelos professores. O TPACK refere-se à forma sintetizada de conhecimento com a finalidade de integrar tecnologia de informação e tecnologias educacionais, para o propósito de ensino e de aprendizagem na sala de aula. Não tenha dúvida, uma vez que a tecnologia veio a ser algo determinante no contexto escolar, é importante a gente conhecer como ela se relaciona com os saberes de conteúdo e saber pedagógico. Lembremos, no que se refere à ação docente, isso implica um conjunto de conhecimentos e de atitudes como flexibilidade e fluência da tecnologia, da pedagogia, do conteúdo curricular e do contexto envolvido, sendo que cada componente influencia diretamente o outro. Bom, pode ter certeza que são características que devem ser trabalhadas durante a formação inicial dos atuais educadores. Qual é o conjunto de saberes necessários à prática docente? Considere que isso envolve, fundamentalmente, conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico geral, com referência especial aos principais princípios, estratégias de gerenciamento de sala de aula e de organização que parecem, assim, transcender a matéria, a disciplina que está sendo ministrada, conhecimento de currículo, com particular compreensão dos materiais e programas que servem como ferramentas de negócio para professores, o conhecimento pedagógico do conteúdo, uma amálgama especial entre conteúdo e pedagogia, que é exclusivamente a competência dos professores, a sua própria forma profissional e especial de compreensão, o conhecimento dos alunos e as suas características, o conhecimento dos contextos educacionais, que vão desde trabalhos do grupo ou sala de aula até o governo e financiamento das escolas e características socioculturais, e finalmente o conhecimento das finalidades educacionais, os, por assim dizer, propósitos, valores, as suas bases filosóficas e históricas. Bastante coisa, não? O conhecimento de conteúdo pode ser compreendido como conteúdo específico da disciplina lecionada pelo professor, disciplina no qual ele é especialista, envolvendo aí a compreensão mínima e básica dessa matéria e de sua estrutura composta de fatos, processos, procedimentos e conceitos de uma área específica. Por sua vez, o conhecimento pedagógico geral compreende o conhecimento da educação e da atuação do professor e transcende uma área específica, pois envolve saber o processo de desenvolvimento e cognitivos e aprendizagem dos seus alunos, incluindo aí princípios pedagógicos e teorias relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, que são genéricos aí para qualquer conteúdo. Depois, o conhecimento de currículo contempla o domínio dos programas e dos materiais relativos ao ensino específico de conteúdos da matéria trabalhada pelo professor naquele momento. O conhecimento pedagógico do conteúdo é construído constantemente pelo professor durante seu exercício profissional no ensino da matéria, de modo a torná-la compreensível cada vez mais aos seus alunos. Congrega aí os demais tipos de conhecimentos que a gente acabou de citar, assim formando a compreensão do professor de como ensinar determinado tópico de uma disciplina. Normalmente, reúne princípios, representações de ideias, ilustrações, exemplos, analogias, explanações, demonstrações e técnicas de ensino a respeito do assunto estudado naquele momento. Considera também as concepções e os conhecimentos que os alunos daquela turma possuem sobre tal conceito. No que diz respeito ao conhecimento dos alunos e as suas características, bom, isso inclui saber qual é o conhecimento prévio desses e a percepção da maneira adequada e estratégias de ensino a serem utilizadas para cada aluno, colocando questões a partir do seu referencial. O conhecimento de contextos educacionais é um assunto que envolve saber as políticas institucionais da escola e o contexto exterior em que ela está inserida, contemplando aí políticas governamentais nacionais, regionais, questões socioculturais que influenciam aquela escola ou aquele ambiente de aprendizagem. Por fim, o conhecimento das finalidades educacionais contempla sua história, suas bases filosóficas, no qual a educação está inserida. Bom, ao menos essa é a visão independente, compartimentada desses elementos. A ideia é entender, no entanto, a integração ou a sobreposição desses conhecimentos,
Assim, o conceito de conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, o TEPAC, tem sido um crescente tema de investigação entre os educadores interessados na área de tecnologia educacional. O modelo TEPAC utilizou como origem a concepção da base do conhecimento, especificamente do conhecimento pedagógico do conteúdo, concepção na qual foi explicitamente integrado o componente de conhecimento tecnológico. Então, o quadro geral do TEPAC é comumente representado por meio de um diagrama de Venn, você deve lembrar, ou seja, aquela clássica composição com 3 círculos parcialmente sobrepostos, cada qual representando uma forma distinta de conhecimento dos professores, conforme você vê agora aí na sua tela. A estrutura inclui 3 tipos fundamentais de conhecimento. Conhecimento do conteúdo, CK, o Content Knowledge, em inglês, o conhecimento pedagógico, o PK, o Pedagogical Knowledge, e o conhecimento tecnológico, TK, Technological Knowledge. De acordo com o modelo, a combinação desses 3 tipos fundamentais de conhecimento resulta em outros 4 tipos de conhecimento. O conhecimento pedagógico de conteúdo, o PCK, o Pedagogical Content Knowledge, o conhecimento pedagógico da tecnologia, o TPK, o Technological Pedagogical Knowledge, e o conhecimento tecnológico de conteúdo, o TCK, Technological Content Knowledge. E, finalmente, pela união de todos, ali no cerne, o conhecimento tecnológico e pedagógico do conteúdo, o nosso TEPAC. Destaco que o conhecimento do contexto ao redor também está incluído no modelo. Considere, claro, que o TEPAC vai bem além da simples representação dos conhecimentos e das suas inter-relações, pois a base dessa composição é o entendimento de que o ensino é uma atividade altamente complexa, que se baseia em vários tipos de conhecimento. Afinal, ensinar é uma habilidade cognitiva complexa que ocorre em um ambiente dinâmico e pouco estruturado. Assim, a visão TEPAC enfatiza as conexões existentes entre tecnologias, abordagens pedagógicas específicas e conteúdos curriculares, conceituando como essa tríade pode interagir uns elementos com os outros para produzir o ensino baseado em tecnologias educacionais. Então, a grande novidade é reconhecer que antes da proposição do TEPAC, as análises das 3 categorias de conhecimento ocorriam de forma isolada. Veja, refletindo a prática, não existe tal coisa como conteúdo puro, pedagogia pura ou tecnologia pura. É importante então que os professores compreendam a forma complexa em que todos esses 3 domínios e os contextos em que são continuamente formados coexistem, co-constrangem e co-criam uns aos outros. Cada situação de ensino em que os professores se encontram é única, é o resultado de um entrelaçamento desses fatores interdependentes. Assim, não há uma solução tecnológica única que funcionará igualmente bem para cada professor, cada curso ou a cada abordagem pedagógica. Em vez disso, o sucesso de uma solução está na capacidade de um professor navegar de forma flexível por espaços delimitados pelo conteúdo, pela pedagogia, pela tecnologia e as complexas interações ou interrelacionamentos desses elementos, como eles interagem em situações e contextos de ensino específicos. Ignorando a complexidade inerente a cada componente de conhecimento ou a complexidade das relações entre os componentes, isso ignorar pode levar a soluções simplistas ou mesmo a falhas no processo de ensino-aprendizagem. Os professores precisam desenvolver fluência e flexibilidade cognitiva, não apenas em cada um desses domínios-chave, conteúdo, tecnologia e pedagogia, mas também de forma em que esses domínios se interrelacionam, para que eles possam obter máximo sucesso, diferenciação e aprendizagem sensivelmente contextualizada. Há que se levar em consideração que o contexto é bem importante para a aprendizagem, pois ela situa o conhecimento do professor, mesmo em um ambiente complexo no qual é necessário aplicar regras específicas, que não funcionam para o todo, exigindo compreensão diferenciada, que vai além dos princípios gerais de conteúdo, de tecnologia e de pedagogia. O conhecimento do contexto envolve conhecer determinados estudantes, as preocupações dos seus pais, a sociedade no qual aquela escola está inserida, entre outras características que vão além da tríade fundamental do modelo. Com isso, ao ver os professores como designers de currículo, reconhecemos que eles ativamente adaptam-se a vários contextos e várias mudanças nas condições, ao invés de tentar aplicar meramente abordagens gerais. Cabe destacar que esse tipo de conhecimento dos professores, seja individualmente ou em conjunto, é influenciado por fatores contextuais, como a cultura, o status socioeconômico dos alunos e as estruturas organizacionais da escola. Pensemos em nossa realidade, nosso contexto brasileiro, no qual nem toda a juventude possui acesso a uma tecnologia de qualidade e muitos dos quais possuem essa possibilidade. Utilizam as tecnologias digitais em diversos contextos cotidianos, mas não fazem da mesma maneira no interior das salas de aula. Em suma, embora o TEPAC considere que o conhecimento técnico seja essencial para o ensino, ele não é suficiente para promover uma mudança na maneira de educar, pois são necessários outros conhecimentos ao professor. Dentre esses conhecimentos, incluem questões de gestão de sala de aula,
relações entre a tecnologia e o conteúdo específico. O docente necessita elaborar atividades que façam um uso apropriado de determinada tecnologia, assim contemplando a intencionalidade, os objetivos e os conteúdos específicos, bem como entendendo a atual relação entre professor e aluno e lidar com a inexorável imprevisibilidade de aulas que utilizam as tecnologias digitais, entendendo ainda como uma tecnologia pode contribuir para lidar com as dificuldades de aprendizado dos estudantes. Quando aplicado na prática, o TEPAC emprega ao máximo seus aspectos entrelaçados de maneira a enfrentar um quadro educacional complexo e altamente situado que, no entanto, não é facilmente aprendido, ensinado ou aplicado. Essa estrutura tem seu uso estudado por pesquisadores de tecnologia educacional em todo o mundo, que são interessados em questões relacionadas com a integração de tecnologia. Por isso, você, como docente, vai ouvir falar muito ainda de TEPAC em sua carreira. Por sua vez, a universidade é demandada a tratar dessa área na formação de professores, assim propiciando um contato com a tecnologia, não apenas como um domínio isolado, assim como favorecedor da aprendizagem na escola. É isso. A você, bons estudos.